Como sugestão para o Dia das Mães, eu fiquei pensando também no que eu gosto que minha mãe faça para mim. E eu lembrei das fatias húngaras, um gosto de infância, pães bem macios e recheados com passas. São deliciosas e eu vou te ensinar a fazer. Bora para a cozinha? Para a massa, nós vamos precisar de farinha de trigo, leite, fermento biológico seco, açúcar, ovo, manteiga e sal. As quantidades você encontra lá na descrição do vídeo. Para começar a massa, já aqueci o leite, tem que ser aquecido, morno, não deixe ferver. Transferi aqui para a tigela, vou entrar com açúcar e o fermento. Aqui eu estou usando fermento biológico seco, mas você pode usar o fresco também. É só multiplicar por 3. 10 gramas de fermento seco, 30 gramas de fermento biológico fresco. O açúcar já dissolveu no leite, já misturou o fermento. Posso entrar com os demais ingredientes. Os ovos, sempre quebre à parte, por segurança. O sal, a manteiga. Deve estar a temperatura ambiente para facilitar misturar na massa. E eu vou colocando a farinha aos poucos. E aqui eu vou misturando bem. Sempre use farinha peneirada. Já incorporou a primeira parte da farinha? Mais um pouco. E continue mexendo. Quanto mais você trabalhar a massa aqui, menos você vai ter que sovar depois. A massa já está bem pegajosa, mas ainda dá para trabalhar um pouco com a colher. Já incorporei a terceira parte da farinha, a massa já está bem mais pesada, mas ainda pegajosa, está agarrando bastante. Só que agora eu vou ter que trabalhar com a mão. Então, mão lavada, higienizada, vou passar para a bancada para sovar. Transferi a massa para minha pedra, onde eu vou trabalhar. Já vou colocar um pouco mais de farinha, porque eu sei que ela está grudando, e vou começar a sovar a massa. O que é sovar? É esticar e puxar, dobrar. No início ela vai agarrar mesmo, vai pedir mais farinha, mas é esse o processo, ó. Vai esticando e vai dobrando, esticando e dobrando. E ela vai absorvendo a farinha, esticando, dobrando. A primeira parte de farinha que eu coloquei já absorveu, mas ainda está pegando muito. Posso colocar mais farinha e continuar o processo. Dobrando e apertando. Dobrando e apertando. A massa já está bem bonita, está macia, não está agarrando no dedo mais. Eu gastei aqui umas 4 xícaras de farinha, mas vai depender do tipo de farinha que você vai usar e dos outros ingredientes também. Agora eu vou sovar essa massa por uns 10 minutos. O que é a sova? Esticar e dobrar, esticar e dobrar, esticar e dobrar, esticar e dobrar. Você tem que rasgar a massa para desenvolver a rede de glúten. Vai girando, dobrando e esticando. Lembra da dica que o Lucas passou pra gente no vídeo do Grissini? Coloque 3 músicas que você gosta. Quando acabar as 3, deu 10 minutos. A massa já está pronta, elástica, muito bonito, o glúten já desenvolveu. Agora colocar ela para crescer. Naquela mesma tigela que eu misturei a massa, coloquei um pouco de farinha, vou colocar a massa, cobrir com pano e levar num ambiente menos ventilado. Na verdade, liguei o forno a 200 graus por 2 minutos, desliguei, só para aquecer ele um pouquinho, vou colocar no forno, desligado. Para o recheio, eu vou fazer uma base de manteiga e açúcar cristal e vou usar 3 sabores diferentes: passas, coco ralado e gotas de chocolate. Para fazer o creme do recheio, já transferi a manteiga para a tigelinha. Vou entrar com açúcar e vou misturar até ficar homogêneo. E é esta consistência pastosa que tem que ficar. Como o clima
clima está mais frio, demorou mais de 1 hora para a massa dobrar de tamanho. Não se preocupe, isso pode acontecer. Vou transferir para minha bancada para continuar o processo. Como a massa rende uma quantidade boa, vou primeiro dividir ao meio. E vou trabalhar inicialmente com metade. A outra metade vou deixar naquela mesma tigela que eu fiz a massa. Ajeitei a primeira metade no formato meio circular e vou abrir. Sempre do meio para fora. Então eu aperto o meio e vou para fora. Aperto novamente para o outro lado. Giro, aperto e vou para fora. Aperto para o meu lado. Vou girando até conseguir uma massa no formato retangular. A massa já está no formato retangular. Percebam que eu não abri fininha demais, meio dedo de espessura. Vou distribuir sobre a massa metade do creme de manteiga com açúcar. Vai colocando aos pouquinhos para facilitar distribuir. Distribuir bem o creme de manteiga, menos nessa parte final, que eu vou enrolar e ela vai servir para grudar, para pregar na outra massa. Por cima, as passas. Aqui eu usei passas claras e escuras, só porque eu tinha as duas aqui, vai ficar mais bonito assim. E eu vou enrolando com cuidado, mas dando umas leves apertadinhas. Eu não quero que a massa fique frouxa. Sempre que for enrolando, vai apertando com cuidado. E aqui no final que eu falei, a massa sem a manteiga para colar na outra massa. E para ficar bem fechado, é só ir dando umas apertadinhas. Já parti o rolo ao meio e agora eu vou cortar cada metade dessa em 5 pedaços. Vejam que eu estou correndo com a faca para cortar. Não aperte, para que a fatia húngara fique arredondada. Cortei todas mais ou menos no mesmo formato. Viram que eu tomei cuidado para não amassar, para que elas ficassem bem arredondadas. Vou transferir para cá e elas vão crescer novamente. Vou tampar e deixar crescer novamente antes de assar. Eu gosto de colocar as fatias húngaras distantes umas das outras. Com metade da massa, eu fiz várias fatias húngaras recheadas com passas, que é a que eu mais gosto. E com a outra metade da massa, eu vou mostrar para vocês 2 possibilidades, recheadas com coco e recheadas com gotas de chocolate, todas deliciosas. Já abri a segunda metade da massa, no formato retangular, parti ao meio, vou fazer coco e chocolate. Deixei as pontas sem creme, para colar no final. Nessa parte vou distribuir coco ralado e na outra parte gotinhas de chocolate. Recebi ordens expressas para caprichar no chocolate. E da mesma forma que eu fiz com a outra massa, vou fechando delicadamente e pressionando para não ficar frouxo. E no final, dar as apertadinhas para ficar bem preso. Aqui da mesma forma, vai fechando, dando umas pressionadinhas e enrolando. E é só dividir na altura que eu quero. Vou dividir aqui cada uma em 6. Também já transferi para a assadeira, untada e enfarinhada. Vou deixar crescer novamente para levar ao forno, que já tem que estar pré-aquecido. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta, conte para os seus amigos e clique no sininho para receber nossas atualizações. A massa já cresceu novamente, já posso levar ao forno, que está pré-aquecido a uns 180 a 200 graus. Vai demorar mais ou menos uns 40 minutos para ficar pronto. E para finalizar, eu vou preparar uma calda com leite, açúcar cristal e, como opcional, essência de baunilha. As fatias húngaras já estão assadas, já vou tirar do forno, mas antes disso vou preparar a calda, que eu vou regá-las e voltar ao forno. Já transferi o açúcar para essa tigelinha, vou entrar com leite fervendo. As fatias absorvem mais o leite assim. E com a calda fervente e as fatias ainda bem quentes, vou regar umas 2 colheradas sobre cada uma. Isso vai fazer com que elas fiquem ainda mais macias e mais saborosas. Na de coco, antes de colocar a calda, vou colocar um pouquinho de coco sobre cada uma. E sobre o coco, umas 2 colheradas de calda. E na calda que eu vou colocar nas recheadas com chocolate, vou colocar um pouquinho de baunilha. E é só regar. Baunilha e chocolate combinam muito bem.
E é só voltar ao forno por mais uns 2 minutos, só para absorver essa calda. Depois de uns 3 minutos no forno, a massa já absorveu a calda, tá bem macia. Olha que beleza de massa. Agora é só esperar esfriar e servir. Agora é só preparar as suas fatias húngaras com o recheio que você gosta mais. E por que não com todos? Não esquece de me mandar a foto, hein? Até a próxima!